Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu estou bem, graças a Deus. Estou de frente para a Feira Noturna de Mogi Guaçu. Para quem não me conhece, é Carlos Pinheiro. Eu sou poeta, escritor, ambientalista de Mogi Guaçu. Sou criador de conteúdos digitais, ambientalista, ativista étnico-racial. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje é uma feira noturna especial que está acontecendo. E eu não sei da onde você, aonde você mora, mas eu moro numa cidade chamada Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e eu acredito que em muitos locais do Brasil existem este projeto em que num dia à noite em algum local, alguma rua, ou vamos dizer, num, num recinto, é feito esta feira. No caso aqui, não é uma feira ligada à feira comum, onde eu vou comprar uma banana, vou comprar um alface, mas sim aqui é uma feira gastronômica. Por isso que chama Feira Noturna Sabor da Rua. E no caso, cada cidade escolhe seu dia. E aqui em Mogi Guaçu acontecem as sextas-feiras. Há cerca de 3 anos hoje, ela estará completando 3 anos de vida, né? Uma feira que está gatinhando. Aí, ó, vocês podem ver, eu estou bem distante, eu estou quase um quarteirão dela. E lá está acontecendo shows, tem barraca de guloseimas, tem comidas como nordestina, tem frango assado, comida oriental, tem bebidas, tem pamonha, não é Piracicaba mais. Nós temos pamonha também. E eu sempre estou dando uma voltinha aqui, dificilmente eu não venho para cá. Eu então já vou parabenizar essa feira noturna, parabenizar um monte de gente que faz essa feira acontecer. Os feirantes, eles trabalham não só na questão de preparar a barraca, preparar os comes e bebes, mas também eles fazem bastante coisas ligadas à organização, vão atrás da prefeitura, vão atrás de artistas, e isso faz com que a chama não apaga, né? E depois, final de semana, né? Todo mundo querendo poder se divertir um pouco. Aqui também acaba sendo um momento de lazer, acaba sendo um momento cultural. Dá para vocês ouvirem que tem música, então não dá para estar fazendo lives lá perto, porque aí já começa a ter os problemas aqui dos direitos autorais. Eu tenho só que agradecer e agradecer também aos meus fãs. Muita gente já veio com certeza frequentar esta feira e gostou. E talvez alguns tenham frequentado e não gostaram, mas eu sempre vejo e escuto coisas, comentários positivos. E tem gente também que é de longe, a internet permite que eu chegue, não fisicamente na sua casa, mas chegue de forma eletrônica. E eu também faço alguns comentários. Essa semana
Não sei se muita gente está ligado no planeta Terra, mas nós estamos no último mês do primeiro semestre, a última semana do primeiro semestre. Segunda-feira já gira o calendário. E o calendário também já vai girar numa coisa gostosa, porque o mês de junho começa toda aquela questão de festas juninas. Não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui a gente tem tradição de ter festas juninas nas escolas, na casa das pessoas. Na minha casa, por exemplo, nós chegamos a ter por mais de uma década uma festa junina e que ela também poderia virar julina, porque era uma época que eu estava morando fora, alguns irmãos também moravam fora de Mogi Guaçu e nós aproveitávamos feriados como Corpus Christi ou então o feriado de 9 de julho, que em São Paulo, 9 de julho, é feriado estadual. E quando dava certo de encaixar, tipo, sexta, sábado e domingo, era uma oportunidade de fazer justamente pelo fato de as pessoas poderem estar se locomovendo e depois tínhamos que montar toda a estrutura. Mesmo que nem tudo era construído no mesmo dia, mas você imagina o serviço que era montar essas barracas. Tinha as decorações, por exemplo, tinha que sair atrás de cipó de São João. Cipó de São João, não sei se na sua região tem, mas na minha região, essa época agora vai começar a aparecer essa flor, porque cipó de São João na verdade é uma flor. Isso eu fiquei sabendo depois de muito tempo. Eu sempre escutei falar cipó, mas na verdade é uma flor vermelha muito bonita. E sempre a gente pegava esses cipós e amarrava em torno do mastro, né, em alguns cantos, e fazíamos a decoração de bandeirinhas, fazíamos fogueira, e depois tinha toda aquela história do mutirão. Havia um mutirão de mulheres também, né, então tinha um mutirão de homens para construir a parte física, fazer algum buraco, fazer alguma cerca, fazer levantamento de uma cobertura, e as mulheres ficavam justamente com a parte da comilança. Minha mãe já preparava muita coisa, deixava as coisas preparadas. Onde eu moro ainda tem fogão a lenha, então você usava fogão a lenha, usava fogão a gás e picava um monte de coisa, fazia cachorro quente. E nós também pedíamos para as pessoas que pudessem levar um prato de alguma coisa. E depois, na hora H lá, conforme o pessoal fosse chegando, aqueles pratos já eram encaminhados para uma mesa. E geralmente a mesa já tinha o cantinho reservado lá para o bolo de cenoura, tinha um canto que era só bolo de fubá, tinha um canto lá que era doce de abóbora e assim sucessivamente. Então nós chegamos a fazer isso. E agora eu vou aproveitar essas quermesses aí dos outros, porque sinceramente não vai dar para começar a fazer coisa em casa. Bem que eu gostaria, mas é um trabalho, né? E eu sou poeta, escritor, ambientalista, tenho coisas importantes, porque daqui a pouco também vai começar a Copa do Mundo,
Aí eu também já estou envolvido com questões relacionadas à Copa do Mundo. Estou querendo fazer uma live sobre esse assunto. Estou querendo conversar com algumas pessoas para ver qual é a ideia que vai vingar e depois ter que fazer toda a divulgação, preparação e também é, terminar meu poema da Copa de 2026. Tá tão estranho essa Copa, apesar que o único país que tem bastante tradição nessa próxima Copa é o México, que agora vai ter a sua terceira Copa. E os Estados Unidos, o Brasil já foi campeão lá uma vez, e o Canadá, que é um país que eu acho que não tem nada ainda muito significativo de futebol. Acho que nunca ganhou nada também, né? Não sei nem se tem campeonato. Eu acho que tem um campeonato lá na América do Norte que eles participam. Não sei se chegam à final, mas pelo menos na América do Norte acho que tem um troféu parecido com a Libertadores das Américas. Aliás, meu Corinthians me perdeu esses dias, né? Perdeu aquele jogo horroroso pro Platense, e aí você tem que aguentar a zoação, porque tem um monte de anticorintiano, e esses anticorintianistas, eles gostam mais de torcer contra o Corinthians do que torcer para o seu time de coração. É muito estranho isso, mas não sei porque eu não estou preocupado com o Santos, não estou preocupado com o Palmeiras, não estou preocupado, não gasto meu tempo com esses times. Mas esses torcedores desses times, eles ficam procurando, inferniza você o dia inteiro no WhatsApp por causa da questão de que estão torcendo, secando o meu time. Faz parte do futebol. Dessa forma, pode ser que nos próximos dias eu possa finalmente dizer para vocês quando que eu vou ter uma live focada na temática do futebol ou da Copa do Mundo. E também aí eu vou estar declamando, fazendo vídeos sobre o meu poema da Copa de 2026. Vou contar para vocês uma história muito bonita que aconteceu e foi muito sincrônica, nada assim forçado. Você vê que quando você faz seu trabalho, você procura se alinhar com coisas do bem, sempre tem forças superiores que vão ali e vão te ajudar a você encontrar o seu espaço, você vai ser merecedor. Eu fico muito tranquilo em relação às coisas que eu quero, porque eu não vou tomar de outra pessoa e simplesmente eu vou procurar saber como faz, perguntar o que não deve ser feito, procurar recursos que eu não tenho, pessoas, indicações, e assim vou construindo aí a minha história. Eu fui para Blim. Quem segue meus conteúdos deve ter ficado a par do assunto. A Blim é a Bienal do Livro de Mojimirim, que foi feita nas semanas passadas, principalmente a semana passada, praticamente acho que de quinta a domingo foi feita, e foram feitos no período na noite de quinta a sexta. Aí no sábado e domingo foi o dia inteiro. No sábado eu consegui ir tranquilo no final da tarde, conheci pessoas, conheci editoras,
conversei com muitas pessoas interessantes e tinha uma das atrações esperadas da noite, que era uma conversa com o poeta Sérgio Vaz, que é uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, viveu um histórico de vida bastante igual a quem viveu ou quem vive numa comunidade, mas muito assim na periferia de São Paulo, onde geralmente tem pouca presença do Estado. Com isso, você não tem oportunidades de estudar, de conseguir, às vezes, um trabalho digno, ter renda. E o que aconteceu com o Sérgio? Ele encontrou na literatura uma forma de ele poder se desenvolver enquanto ser humano. E em outro momento, um meu colega de trabalho foi para São Paulo num evento em que a prefeitura de Mogi Guaçu foi convidada e o Sérgio Vaz era o artista que foi convidado para fazer a parte cultural. E chegando lá, meu amigo comprou um exemplar de um dos livros do poeta e pediu para ele autografar e me deu de presente. Aí eu falei assim, legal, vou levar o meu livro autografado já pelo poeta que o meu amigo me deu de presente e vou assisti-lo e depois eu vou pedir para ele autografar. E ao final da palestra dele, ele fez um comentário interessante, que ele lê bastante e no momento ele está lendo autores russos e ele estava amando, e inclusive alguns autores russos, algumas obras eu já tinha lido, e eu falei, olha, eu li essas obras bem lá atrás, foi em 2017, eu fiz uma leitura de alguns autores russos e depois, no meio da leitura, no meio do ano, eu comecei a lembrar do fato que em 2018 seria a Copa do Mundo lá na Rússia. E isso me animou, me incentivou então a trabalhar em cima do poema dedicado à Copa da Rússia. E aí no final ele pegou e me chamou. Foi a única pessoa que ele chamou do público para fazer a declamação do meu poema. E eu fiquei muito emocionado, sou muito grato às forças superiores por me conectar com pessoas, e uma conexão que se deu por questões assim de igualdade. Não é que é uma questão assim, eu briguei ou eu debati um assunto que ele defendia uma tese e eu defendi uma tese totalmente oposta, coisa assim, né? Não, ele estava falando da busca dele por conhecimentos da literatura russa, que ele se apaixonou pela literatura russa, e eu falei então que também tinha feito isso parecido, e tanto que resultou num poema que eu tenho muito orgulho de saber que eu sou o autor desse poema. Inclusive, eu fui na época num consulado da Rússia em São Paulo e levei uma cópia do poema e protocolei. E depois eles me deram alguns materiais, me deram livros, revistas sobre as cidades sedes. Então eu tenho todo esse material em casa.
Eu estou pensando em fazer alguns vídeos mostrando alguns souvenirs que eu tenho de Copa do Mundo. Não são muitos, mas são souvenirs bastante interessantes. Por exemplo, devo ter lá álbuns da Copa, mas não de todas as Copas. Acho que as 3 últimas Copas eu tenho álbuns. Eu não preencho nenhum, mas eu deixo guardado esses álbuns porque eu já quero ter um material necessário para fazer algum projeto futuro ligado às temáticas que eu trabalho na questão do futebol. Gente, eu também tive depois uma certa inspiração que veio de 2 momentos trágicos. Na verdade, um momento trágico, ele, vamos assim dizer, um é mais próximo de mim, que é uma história que eu fiquei sabendo e chocou muito as pessoas aqui. Foi um acidente automobilístico em que um casal jovem acabou morrendo na rodovia que liga Itapira, Jacutinga, e esse casal tinha poucas semanas de união formalizada e perderam a vida. Até agora eu não sei como foi completamente essa história. Talvez pode ser que deva ter saído algum laudo técnico mais robusto e que indique o que realmente aconteceu. E na hora aquilo me lembrou o poema A Serra do Rola Moça, que é um poema que o Mário de Andrade escreveu e que tinha aquela história de um casal recém-casado acaba voltando para casa, cada um no seu cavalo, e tem que atravessar um penhasco para voltar. Eles casaram numa vila e de uma vila a outra tinha um penhasco. E voltavam felizes, voltavam no escuro, e num determinado momento o cavalo da noiva acaba pisando em falso e lá vai o cavalo e essa moça pro precipício. Nisso passa um tempo, aquele horror. O noivo então dá um tapa no cavalo lá, o cavalo então avança e cai também no precipício. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo conectando essas coisas. Mas você imagina fazer um vídeo com tanta coisa para fazer na sua vida. Semana de fórum, lembra dos pré-fóruns que eu comentei? Que estavam acontecendo aqui em Mogi Guaçu, ligado à população em situação de rua. Essa semana teve o último dos 10 pré-fóruns, que foi na Associação Comercial de Mogi Guaçu, na terça-feira de manhã, e na quinta-feira, que foi ontem à tarde, teve a apresentação dos resultados desse fórum na Câmara Municipal de Mogi Guaçu, e inclusive o lançamento da revista Mogi Guaçu, chamada Guaçu Humana. Eu vou ter que fazer um vídeo também para vocês, porque eu não tive tempo de folheá-la, mas essa revista ela tem uma característica de trazer uma radiografia
da assistência social em Mogi Guaçu, inclusive o meu trabalho, que é apoio à questão da população em situação de rua. Então, gente, fiquei entretido com esses outros assuntos que também são importantíssimos. E não é que num dia à tarde eu abro o portal de notícias no Instagram e lá vem a notícia de que um cara pega sua ex-esposa, rapta, né, essa ex-esposa e leva essa ex-esposa dele lá no penhasco da Serra do Rola Moça, para você ver como que é essa questão de você ter nesse momento uma pessoa da realidade cruel pegar alguém que aparentemente era para ser uma pessoa que ele deveria respeitar tudo, mesmo que acabou o relacionamento deles, mas tem um respeito um por outro, mas pelo jeito o cara, um criminoso, um doente, raptou essa mulher e a jogou lá de cima do penhasco da Serra do Rola Moça. Aí que eu falei assim, gente, tá aí, eu tenho que fazer esse vídeo que eu já tenho planejado na cabeça e agora teve esse efeito aí. Onde de imaginar, eu nem imaginaria uma coisa tão sincrônica, apesar de ser uma tragédia. Felizmente a moça dessa vez foi salva. Dessa vez conseguiram encontrá-la, teve um resgate, o negócio foi feio, mas eu fiz esse vídeo e está aqui. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais, procure aqui na biblioteca deste canal, que você vai poder ver essa história e também ouvir a minha declamação deste poema da Serra do Rola Moça. Eu acredito que tem coisas que eu vou falar com vocês, não aqui, mas no meu canal na rede vizinha, né, no YouTube. Eu tenho meu canal lá no YouTube. E nesse canal do YouTube, no último dia ou nos primeiros dias de cada mês, eu tento fazer uma resenha que eu vou concatenando as atividades artísticas, culturais, sociais que eu participei. E vou deixando esse material ali com um pouco de reflexões. Então é uma live também que vai durar no mínimo 40 minutos, mas eu não vou falar extensamente de um assunto. Eu vou falar um pouco, na sequência, dar uma explicação, alguma avaliação, né, do que foi ruim, daquilo que pode ser melhorado. E se você chegou até aqui, puder se inscrever, se você ainda não é meu fã, para ajudar esse canal, porque eu não falo coisas polêmicas e nós sabemos que, infelizmente, o que dá engajamento é polêmica, é coisas grotescas. E como eu estou falando de arte, que trabalha em coisas mais elevadas, esse conteúdo precisa mais do que nunca do apoio de todos os que assistem, gostem dele e façam indicações para amigos. Amanhã, no meu canal do YouTube, vai ter a live com a poetisa Madhu. Ela já esteve comigo e com o Reinaldo no meu canal falando de um outro assunto. E o assunto da live de amanhã, a partir das 20 horas,
vai ser sobre etarismo. Muito interessante, porque eu também quero saber mais sobre essa questão do etarismo. Eu já estou chegando aí perto de 60 anos, aí eu já vou virar o quê? Eu vou virar idoso. Aí vai vir todas aquelas histórias de passar de uma fase de vida em que você era jovem, lindo, maravilhoso, para uma outra fase em que você já começa a pensar em outras coisas na vida. Teu corpo também vai sofrer algumas transformações ou não, pode ser que não sofra, mas mesmo assim, ser idoso, nem existe mais essa palavra idoso, segundo a minha amiga e também convidada. Para você saber como se chama uma pessoa que antigamente chamava idosa, assista essa live. Vai ter também informações sobre legislação. Nós temos legislações que vão ajudar a muitas pessoas quando chegar aí de 60 a mais. Um beijo para você, até o próximo vídeo, até a próxima fotografia. Esse canal aqui está cheio de material, cheio de vídeos. Se você tiver curiosidade aí por conhecimento, curiosidade artística, quer saber um pouco de uma cidade chamada Mogi Guaçu, uma cidade que tem 170 mil habitantes, é uma das regiões mais ricas do Brasil. Eu não moro numa cidade que é desprovida de recursos e também não é desprovida de riquezas materiais, mas tem muitos desafios porque é uma cidade brasileira, como qualquer outra cidade brasileira, tem seus desafios, e por isso que eu acabo sendo uma pessoa que está engajado e se engajando também em outros assuntos. Um abraço, gente. Tchau, tchau.